Hora de ouvir a opinião, sociedade, o comentarista que sabe do jogo. Cássio Cardoso. Olha, Tony, a gente fala de Grêmio 1-0 Bahia e não entende, ou não viu, ou estava em um avião, a dinâmica do jogo. A gente olha para o placar e, diante do que é o campeonato, que a gente já conhece do Bahia, do momento do Grêmio, que vinha de 3 vitórias seguidas, a gente olha tudo com muita naturalidade, né? 1-0 é um placar natural para o contexto antes da bola rolar. E aí, quando a gente quer incrementar esse contexto antes da bola rolar, a gente fala que o Bahia não tinha um Cicinho, não tinha um Canu, né? 2 jogadores importantíssimos, ainda perdeu o Vitor Hugo. Vitor Hugo tinha uma condição de ser um dos 2 jogadores ali com mais frequência como titular, junto com o Cândido, e acabou sendo vetado por uma questão de gastroenterite. Então, o Bahia ficou desfigurado no seu sistema defensivo, né? O Bahia não joga com Gabriel Xavier, David Duarte, Cicinho e Cândido. Isso nunca aconteceu. Então, juntou todo esse cenário. Aí você vai dizer, o Grêmio é o melhor ataque do campeonato, 52 gols, junto com o Palmeiras, antes da rodada começar. O risco é muito grande do Bahia perder o jogo. E quando a bola rolou, a gente teve que reorganizar as expectativas. Isso foi bom para o Bahia. Se a gente tinha uma expectativa baixa para o jogo, a expectativa foi aos poucos melhorando. Porque a gente viu o Bahia, desde o início do jogo, ficar muito confortável na partida, assumir um protagonismo em relação à posse da bola, não se sentir pressionado pelo Grêmio. E a proposta do Bahia, pela escalação do Rogério Ceni, que veio com 4 jogadores que têm características de marcação no meio, porque o Tassiano, apesar de ser muito projetado para a fase ofensiva, o Tassiano tem característica de marcação. Então você tinha o Tassiano, você tinha o Iago, você tinha o Rezende e o Acevedo. Essa formação, ela já tinha ali uma proposta de ser um Bahia que ia esperar mais o Grêmio, né? De ser um Bahia conservador. E o primeiro tempo, quando você tem 2 sinalizações apenas, uma do Grêmio com o Reinaldo e uma do Cauli que resvalou o travessão, o Bahia mostra que o Bahia cumpriu com sucesso a sua missão. A proposta do Bahia foi muito melhor executada que a do Grêmio. E o que o Bahia tinha de dificuldade era na fase ofensiva. Nem um Cicinho, tá? Na direita era uma dificuldade para o Bahia, em especial na primeira etapa. O que o Bahia tinha realmente de dificuldade era de aproveitamento do espaço, do Grêmio marcando a distância, que isso poderia dar ao Bahia a oportunidade de abrir um placar, de criar uma vantagem, e o Bahia não soube fazer isso. O Bahia tomou muita decisão errada no último terço do campo. Então, esse foi o ponto mais sensível do jogo do Bahia na primeira etapa. E a gente imaginava que o Grêmio, com praticamente 3 jogadores de meio, né, o Cristaldo, o Vila Sante e o Carvalho, que isso poderia fazer com que o Renato, no segundo tempo, mudasse esse cenário. Ele tentou mudar, né? Ele tentou tirou um dos zagueiros, né? Tirou o Bruno, o Vini, foi para uma formação de 2 zagueiros apenas, para preencher o meio, carregar também as fases, os lados do campo em cima das laterais do Bahia, mas nada disso funcionou. O Bahia continuou com o mesmo cenário confortável, o mesmo cenário em que tinha espaço para jogar, que recuperava a bola, tinha uma transição ofensiva muito mais rápida que a transição defensiva do Grêmio, mas nesse cenário o Bahia não soube também o que fazer com a bola, apesar de ter criado melhor. Gabriel Grando precisou trabalhar, o Bahia teve chance, mas infelizmente não o suficiente. E num lance, o Soares ainda estava em campo, no lance que o Bessosa pegou e construiu, acionou o Soares dentro da área, ele fez 1-0 para o Grêmio, e a partir daí o Bahia tomou conta do jogo de maneira absoluta, sem qualquer espaço para o Grêmio ocupar o campo de ataque, mas ainda assim sofreu muito para construir, sofreu muito com decisões erradas. O Biel tinha a possibilidade de cruzar, bateu para fora, o Jacaré chegou 2 em boas condições, aquele cruzou, botou na cabeça do Everaldo, aquele tentou finalizar, foram finalizações horrorosas de perna esquerda. O Jacaré foi muito mal nas decisões tomadas, e nisso o Bahia acabou perdendo a oportunidade de, num jogo difícil, de cenário inicial muito complicado, de baixa expectativa, o Bahia perdeu a oportunidade de pontuar, porque quando a bola rolou, a gente percebeu que era um jogo bem possível do Bahia conseguir pontos, seja um ponto por empate ou até 3 pontos por vitória. Mas isso não aconteceu, o Bahia foi incompetente na frente, o Grêmio tem o Luiz Soares, isso faz diferença, não à toa o time está na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Bahia sentiu o gostinho de como é um Bahia e Fluminense, só que agora às avessas. Bola para frente, o jogo contra o Cuiabá vai exigir muito do Bahia, tanto no aspecto tático, técnico e físico, como principalmente no aspecto emocional. Tony, um abraço. Tá bom, Cássio. Até a próxima. Esse é o Cássio Cardoso, o comentarista que sabe do jogo.